Uma vez mais estamos aqui reunidos para esse propósito que o Senhor tem colocado no nosso coração aí, no nosso coração. E eu sei que Ele tem hablado a nosotros, creio que ha hablado com vosotros também, acerca de quem é esse rei, como é esse reino e como temos que viver nesse reino. Há 2 domingos passados, 3 com este, estamos aí em 2 histórias que leemos, que compartilhamos acerca de como funciona esse rei, de como funciona esse reino. Hemos falado acerca aí de 2 domingos do leproso, que recorda do leproso, que era uma pessoa que estava aí, tinha sua tribo, tinha seu pueblo, tinha sua família, pero não poderia estar junto com sua família, não poderia estar junto com seu pueblo, por conta de uma lepra que não sabe como chegou a tê-la. E depois, domingo passado, nós outros falamos sobre um paralítico que bajaram ele por el tejado, estava aí com seus 4 amigos bajando ele, e algumas pessoas que estavam ali disseram: quizá foram seus padres que pecaram, por isso que vive assim, quizá há pecado dentro do ventre de sua madre, quizá alguém há pecado, por isso ele se encontrou nessa situação. E hoje nós outros vamos ver uma pessoa que Cristo chamou, Cristo falou, Cristo ha traído acerca de si, que era uma pessoa que era rechazada por seu pueblo, era um judío, pero era rechazado porque ele cobrava impostos de seu pueblo. E o interessante é que ele tinha uma cota, um valor máximo que Roma dava a ele para que cobrara, e o que passasse de isto era dele. O que fazia ele? Cobrava mais, extorquia, não? Del pueblo, de su pueblo. E ele era rechazado por su pueblo, porque ele era um enganador, ele era uma pessoa que extorquia, ele era uma pessoa que roubava de seu pueblo. Ou seja, ele vivia essa vida porque ele tomou a decisão de viver assim. Então, são 3 histórias distintas que, quando lemos em outro evangelho, vamos ver que estão aí separadas, cada uma em um ponto. Pero Lucas, com sua acurada pesquisa, que ha hecho? Ha traído as 3 histórias praticamente em la mesma sequência, para nos ensinar algo. Teófilo, presta atenção. Tinha um homem que não sabia de onde havia venido seu pecado, sua impureza, porque o leproso dijo que: Senhor, se queres, pode purificar-me. Era uma impureza que ele tinha. E o que ha hecho Cristo? Vete, já está sanado. Ha sanado ele, não só o ha purificado, ha sanado ele de dentro hacia afuera. E depois ha traído el paralítico, e que dijo? Sus pecados são perdonados. Quem é esse que perdona? Para que sepa que o Hijo del Hombre tem poder de perdonar pecado, levanta, toma su camino e vete. Ha hecho que allá de saná-lo, ha perdonado seus pecados, ha transformado de dentro hacia afuera. E agora alguém que dedicou sua vida
a hacer trampas, trapaças, a roubar su pueblo, a ser una persona rechazada de los suyos, Cristo llega delante de él. Siga-me. É a história que vamos ver. Lucas capítulo 5, a partir do verso 27. Tempos después de salir de la ciudad, Jesús viu a um cobrador de impuestos chamado Levi. Esse Levi é Mateus. Mateus é o que escreveu o Evangelho de Mateus. Uau! Um cobrador de imposto, um roubador, um discípulo de Cristo. Sim, porque ele foi transformado de dentro hacia afuera. Sentado em sua cabina de cobrador, estava aí. Jesus viu a um cobrador de imposto chamado Levi sentado em sua cabina de cobrador. E lhe dijo: sigue-me e sé mi discípulo. Lhe dijo Jesus. Entonces Levi se levantou, deixou todo e lo seguiu. Mais tarde, Levi deu um banquete em sua casa, com Jesus como invitado de honor. Muitos de los cobradores de impuestos, companheiros de Levi, e outros invitados comeram com eles. Assim que os fariseus e os maestros de la lei religiosa lhe reclamaram severamente a los discípulos de Jesus, dizendo-lhes: ¿por que come e bebe com semejante escória? E Jesus lhe contestou: la gente sana não necessita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que sabem que são pecadores e necessitam arrepentir-se. Eu creio que hago parte de los amigos de Levi. Eu necessito ser sanado. Eu necessito ser curado. Eu necessito ser transformado. Por isso eu estou sentado em el banquete com Cristo e vou comendo seu pão e tomando de sua copa e vou sendo purificado, transformado de dentro hacia afuera. Sim ou não? Eu creio que todos nós outros. Ou vós outros já são insanos? Porque quem é sano não necessita de sanidade. Quem é justo não necessita ser justificado. E é isso que Cristo ha hecho a esse Levi. E é isto que Lucas está dizendo a seu amigo Teófilo. Mira, presta atenção. Venimos de um prospecto, de alguém que não sabia por que estava impuro, de alguém que não sabia de onde havia venido sua enfermidade, e de alguém que literalmente escolheu viver assim. Teófilo, presta atenção. O reino é assim que se vive. E o rei nos está ensinando que é assim que nós temos que portar. Pero é interessante que quando nós miramos aqui em verso 29, vemos que Levi, depois que ha tomado a decisão de abandonar tudo, deixar tudo, mira, tinha muito dinheiro ali em suas cajas. Em seus cajones ali tinha dinheiro. A dinheirinha tinha aí. Em seus cajones aí tinha dinheiro. Tinha aí seus apuntes. Ele abandonou tudo e foi seguir a Cristo. E mais tarde, o que ha hecho ele? Ha chamado todos seus amigos. E ha hecho um banquete. Todos os rechazados, todos os impuros, todos os infieles, todos os ladrones
e outras pessoas mais. E os religiosos o que disseram? Mira, esse come com pecadores. Por que come e bebe com semejante escória? Por que Cristo come com essas escórias? E o que me pergunto não é o que os religiosos estão pensando acerca de Jesus. A pergunta que hago é: o que os que estão sentados à mesa de Jesus estão pensando? Os judeus, os saduceus, nos rechazaram, pero mira, agora tenho Cristo aqui, ó. Estou sentado na mesa com Ele. Estou na mesa com Cristo. Agora, habla de mim. Habla de mim. Quem crê que eres? Eu estou na mesa de Cristo, rapaz. Mira-me. Tu não podes dizer nada a meu respeito, que eu estou na mesa com Ele, Cristo. Muitos deles pensaram assim. Porque a religião, não só dos que estão lá fora, mas muitos de los que estão sentados na mesa creem que por estar sentado na mesa de Cristo é o bastante, é o suficiente. Não é. Há que deixar tudo. Há que ser sanado. Há que ser transformado. E a transformação nos habla de deixar tudo o que éramos e nos tornar tudo o que somos em Cristo. É o que acabamos de cantar. Não podemos nos quedar de pé delante da glória do Senhor. Ou seja, tudo que eu sou, me despojo delante de Ele, para que eu me levante glorificado em Ele, para que eu me submeta a Ele, para que eu viva Ele, para que eu haga a vontade de Ele. É assim que nós temos que nos portar. É assim que a palavra nos ensina. É assim que a palavra... Eu não estou aqui para predicar aquilo que eu sei. Eu não estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu penso que é assim. Eu estou aqui para compartilhar com os irmãos o que o Evangelho está dizendo. Se vosotros têm a costumbre de apenas venir aqui e me escuchar e correr o que hablo e poner em prática aquilo que estou dizendo, vale, pero não hagas isto. Vê a Bíblia. Vê o Evangelho, vai estudar, leia. Apenas não haga o que hablo eu. Corre o Evangelho e lo coma. Estude a ele. Hoje é postado uma palavra acerca de Romanos capítulo 3. Vosotros viram minha story? E o texto que é compartilhado no grupo da igreja? Eu não vou dizer, se querem ver minha story. Ver minha story do Instagram, ver lá minha story do WhatsApp e ver o grupo da igreja. Eu não vou falar com os irmãos, pero essa é a realidade. Se em realidade nós não vivimos a Cristo, o que estamos fazendo aqui, irmãos? Aquele lugar onde tem... Sim, na mesa está sentado todos os publicanos, todos os cobradores de impostos. Pero há aqueles que são transformados, como Levi. Eu sou um Levi. Nós outros queremos todos os dias ser um Levi, ser transformado, sim ou não? Porque todos somos cobradores de impostos. Quer dizer que eu sou ladrão? Sim. Ladrão de tempo, ladrão de alguma coisa. Roubamos algo. Sempre estamos querendo roubar ou roubamos algo. Sempre. Porque aquilo que não nos pertence e nós outros tomamos possessão é roubo. É hurto, não? Somos ladrões.
Perdona. Eu he roubado o coração de minha esposa. Sou um ladrão. Pero na verdade eu não roubei, ela se entregou-se a mim. Eu la conquistei. Porque quando nós roubamos algo de alguém, estamos forçando a outra pessoa a ser aquilo que nós queremos. E em realidade, quando hacemos isto, nós estamos vivendo a Cristo. Cristo ha chegado em você e me aceita como Senhor e Salvador de tu vida. Não. Ele não hace isto. Ele é um gentleman. Está ele predicando, hablando, charlando com todos. Vem um leproso. Senhor, se quer, límpia-me. Sim, eu quero. Venga. Os amigos estão aí desesperados, querendo levar o outro amigo aí a ser sanado. E Cristo está aí em sua casa, predicando, compartilhando. Abre o cielo e baja aí. Vale, hijo, mira, tus pecados são perdonados. Pero a arrogância da religião sempre nos vai chamar a atenção a algo. E Cristo dijo, vale, mira, para que sepa que eu tenho autoridade e poder para sanar os pecados, toma seu caminho e vete, vá. Ele nunca força nada a nadie. A mulher do fluxo de sangue ha tocado a orla de seu manto. ¿Sabe por que a mulher ha tocado a orla de seu manto? Porque em la orla de todos os judíos está dizendo as promessas de sanidade. E ela sabia que tinha a promessa que se ela tão somente tocar a orla do manto do Hijo de Deus, ela estaria sana. E foi aí, por isso que ha tocado a orla, não ha tocado outra parte do corpo, não ha tocado outra parte da roupa, não ha tocado seu pé e sua sandália, ha tocado a orla do manto. Porque as promessas estavam na orla escrita de sanidade, de transformação. E Cristo, opa, pera, saiu algo de mim. Alguém me roubou. Foi isso que ele disse? Alguém desejou tanto minha presença que se tocou e eu senti que minha presença se manifestou. Não foi roubo, foi desejado e conquistou. E é assim que Cristo hace com nós. É isso que é o reino de Deus manifestado em nós. É isso que Lucas está ensinando a seu amigo Teófilo, a seu excelentíssimo Teófilo. Mira, o reino se vive assim. O reino é tomado por esforço. Esforço de quem? De Cristo? De nós. Sabe por quê? Que o reino é tomado por esforço? Porque nós temos que nos esforçar a não desejar a ser aquilo que queremos para ser a vontade de Deus. Porque nós sempre vamos pender, tumbar, inclinar a ser nossa vontade. Por isso que temos que nos esforçar em fazer a vontade dele. Por isso que o reino é tomado por esforço. Porque nós todos os dias temos que nos esforçar a ser a vontade de Deus e não a nossa. Eu quero ler um texto que está em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 4, que diz assim: aunque se alguém puder, estou lendo a nova tradução vivente, ¿vale? Não estou lendo a NVI. Por isso que alguns estão perdidos. Aunque se alguém pudiera confiar em seus próprios esforços, esse seria eu. Uau, isso é Pablo dizendo, né? Se alguém pode, nesse sítio, se gloriar de algo, esse sou eu. De hecho, se outros têm razões para confiar em seus próprios esforços, eu los tenho aún mais.
Agora ele vai dizer suas características. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou um cidadão de Israel de pura cepa e membro da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, como não ha habido outro. Fui membro de los fariseus, que exigem a obediência mais estricta da lei judia. Eram tão fanáticos que perseguia com crueldade a la igreja, e enquanto a la justiça, obedecia a lei al pie de la letra. Antes creía que essas coisas eram valiosas, pero agora considero que não tenho nenhum valor devido a lo que Cristo ha hecho. Uau! Está dizendo algo de que? De nosso conhecimento de la religião que vivimos, de la religião que cada dia nós montamos em nós mesmos. Assim é. Todo o demais não vale nada quando se lhe compara com o infinito valor de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor a Ele, he desechado todo o demais e lo considero basura a fim de ganhar a Cristo. Tudo que eu conosco, todo conhecimento que tenho, todo entendimento, toda religião que hago parte, para mim é basura. Para que Cristo reine em meu coração, para que Cristo manifeste em meu coração, para que eu viva a Cristo. E chegar a ser como Ele. Já não me apoio em minha própria justiça, por meio de obedecer a lei, mas bem, chego a ser justo por meio da fé em Cristo, pois a forma em que Deus nos hace justo delante de Ele se basa em la fé. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o levantou de los muertos. Quero sofrer com Ele e participar de sua morte, para poder experimentar de uma e outra maneira a ressurreição de los muertos. E o que nós outros estamos fazendo? Estamos comendo de la religião. Estamos em nossos conhecimentos e achismos, pensando que nós outros podemos, hacemos e queremos e vamos e ponto. Por isso que estava rugando aqui ao princípio, que eu estava escutando um ponto aqui do diretor. Irmãos, nós outros estamos aqui para um propósito. Nós outros estamos aqui para ser aquilo que pensamos ou creemos que é assim. Vou fazer a pergunta que hizo essa mesa esses dias. Quem crê em la cura? Nadie crê em la cura. Quem crê em los poderes espirituais que manifestam em nosso meio? Quem crê? Porque quando nós começamos a crer nessas coisas, deixamos de crer em Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Quando nós ponemos nossa crença em coisas, em algo que foi manifesto através dele que criou todas as coisas, deixamos de crer em Ele para crer em algo. E isso passa a ser objeto de nosso valor de religião. Passamos a adorar isto. Por isso eu hablo sempre. Nós somos reflejo daquilo que adoramos e daquilo que creemos. Não existe ensinamento neutral. Não existe. Eu he escuchado um exemplo esta semana. Nós creemos que através do comportamento um aos outros nós somos cambiados. Creemos isso. Se toda semana nós nos reunirmos aqui e falarmos de Cristo, falarmos da palavra, nós somos cambiados, sim ou não? Sim, não?
É verdade, nós outros somos cambiados, nossos comportamentos são cambiados através de fluir uns aos outros, daquilo que nós outros escuchamos e vemos. Somos cambiados. Agora, se nós outros corremos na tele, vemos aí uma película, ou como chama novela aqui? Novela, não? Uma telenovela. Ensinando adultério e prostituição, 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 morte, adultério e prostituição, morte. Todos os dias, durante 90 dias, tu crê que você não vai ser cambiado? Sua mentalidade está se alimentando de quê? De um ensino. Ah, não, é só uma película, é só uma série. Oh, irmãos, isso tem cambiado nossa mentalidade. Porque nós outros... Há uma série chamada La Casa de Papel. La Casa de Papel. Para quem nós outros estamos aí torcendo para que consiga vencer tudo? A los ladrones. Aqueles criminais que estão roubando. Nós outros estamos aí torcendo a eles. Há uma outra série que nós outros assistimos, The Blacklist. Eu torço para o pior criminal da história mundial. Por quê? Porque nós outros miramos e pensamos, uau, o malo é bueno. E isso empieza a ser o quê? Uma transformação de nossa mentalidade. Aquilo que nós outros nos alimentamos, nós outros vamos a pôr em prática porque não existe ensino neutral. E é disso que Lucas está dizendo aqui a seu amigo Teófilo. Mira, Teófilo, ha visto o leproso, ha visto o enfermo de nascimento e ha visto esse que pecou por vontade própria. O rei ha venido para todos eles. E o reino se manifesta através de todos eles. Pero ojo, presta atenção. Presta atenção. Pablo acaba de nos dizer: a religião te vai levar a um sítio profundo para quitar o foco de Cristo, para que manifestemos ao conhecimento de algo a parte de Cristo, que não seja o reino e o rei. Para que nos desviamos os olhos e o entendimento para outras coisas que não seja Cristo. Porque há muitas igrejas hoje que não predicam o Evangelho. Puro e simples. Predicam a graça, predicam venga como estás, que assim serás, prosperidade e um monte de coisas. Predicam tudo. Pero não há cambios nas pessoas que estão nesta mesa. Por quê? Porque não aceitam ser confrontadas consigo mesmo e o Evangelho. Não querem cambios. Querem apenas o Deus da bendição. A bendição de Deus, não o Deus da bendição. Eu he citado aqui há alguns domingos passados que nós outros vamos à casa de Deus que está do outro lado, deixamos o Cristo, deixamos o Espírito e falamos apenas com Deus. Porque só queremos o poder de Deus. Nós outros não queremos a autoridade. Porque a autoridade exige sacrifício e exige comunhão. Lo pior para nós outros é a comunhão. Sabe por quê? Porque é onde exponemos nosso coração. Quando nós outros não estamos em comunhão, nadie vai ver quem nós outros somos em realidade. Adriel nos descobriu quando começou a viver aqui. Davi nos conhece a partir do momento que viveu aqui. Thais e Anderson nos conhece a partir do momento que começou a viver aqui. Newton igual.
todos os outros. A partir do momento que começamos a andar mais juntos, começamos a conhecer a realidade que nós outros somos e começa a manifestar o Cristo ou que está dentro de nosso coração, ou a religião que nós outros creemos que é. Porque a comunhão, ela tem esse poder. Sabe quem é a comunhão? O Espírito Santo. Ele é a comunhão. Ele é o Paracleto, o ajudador, aquele que vem a mira, assim, mira, assim, não, para. E que nós outros não queremos escutar muito, porque nós outros queremos fazer aquilo que queremos. E quando Lucas escreve esse texto, dizendo que os outros cobradores de impostos estavam sobre a mesa, comendo com Cristo, e como eu disse no princípio, muitos pensavam ali, uau, agora habla aí, fariseu, seu religioso, mira, estou com o Hijo de Deus aqui, ó. Porque a religião nasce isso com nós outros. Quando digo que só o fato de estar na mesa não é a realidade de que Cristo está manifestado em nós outros, o que nós outros temos que entender é: pode estar na mesa, pero se não come del pão, se não bebe del cálice, se não manifesta o Cristo, não funciona nada. Não tem relevância. Nós outros temos que enterarmos, irmãos, que o fato de estarmos sentados em la mesa, sem câmbio de mentalidade, nos torna tão religiosos como aqueles que estão aí fora nos julgando, dizendo: mira, ele senta com os religiosos. Mira, ele está com os publicanos. Mira, ele está. Porque é o que fazem na religião. Apenas acusam, em vez de abraçar, em vez de ensinar. Mira, é assim. Cada um de vosotros não tem que correr tudo que digo aqui e concordar com tudo que digo. Pero uma coisa vosotros tenéis que fazer: correr a palavra e obedecê-la. Porque Pablo, como dijo aqui em Efésios, ele era a pessoa... Como? Em Filipenses, graça. Pablo, como dijo em Filipenses, ele era a pessoa mais religiosa que existia em toda aquela época. Ele poderia dizer: mira, eu tenho autoridade para dizer. E ha deixado tudo para escutar e servir a Cristo. E nós outros não hacemos 1/1000º do que Pablo hizo. Nem nossa religião, que nós outros creemos que somos religiosos, não. Porque ele dava o dízimo de lendro, do comino. Se ganhara um teléfono, ele partia 10% do teléfono. Tão religioso que era. Se ganhara uma túnica, 10% da túnica. Não quer. Mira, ojo, vou volver a repetir. Eu não quero seu dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de religião. Religião. Era tão religioso que se tinha uma planta em sua casa, sacava 10%. Não, esse aqui é 10%. Somava, hacía as contas e dizmava os 10%. Tão religioso que era. Conhecia os 613 mandamentos. Todos de la lei. Mas as obrigações, que eram 800 e pico, creio, não me recordo bem.
Pero os mandamentos não eram 10 mandamentos. 613. E ele hacía todos. Quão religioso. Nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não conseguimos, 2, amar a tu próximo como a ti mesmo, porque nós não nos amamos. Porque se amássemos a nós outros, amávamos a Cristo. Obedecíamos a Cristo. Submetíamos a Cristo. Entendeu, Teófilo? O reino e o rei é isso. Essa é a manifestação de rei e reino. Eu não consigo, eu tenho que... Perdão, irmãos, mas eu tenho que fazer isto. Romanos 3:28. Perdona. Romanos capítulo 3. Verso 28. Assim que somos hechos justos a los ojos de Deus por meio de la fé e não por obedecer a lei. Então, se hacemos ênfase em la fé, isso significa que podemos olvidarmos de la lei? Por supuesto que não. De hecho, solo quando temos fé, cumprimos verdadeiramente a lei. Esse foi o texto que he postado hoje. O verso 28 e o verso 31. Sabe por quê, irmãos? Nós outros creemos que não há mais lei para cumprir. Nossa religião, a lei cumpriu em Cristo. Verdade? A lei cumpriu em Cristo. Cristo ha dicho, consumado est. Está hecho. Acabou. He cumprido toda a lei. Em mim, he cumprido toda a lei. A pergunta agora é: estamos em Cristo? Se em realidade estou em Cristo, sim, he cumprido a lei. Se não estou em Cristo, não he cumprido a lei. Eu não he manifestado a lei. Eu não he manifestado a Cristo. Porque, de hecho, só quando temos fé, cumprimos verdadeiramente a lei. Então, que me diz do texto? Se tengáis uma fé do tamanho do grano de mostaça, é isso que está escrito? Hã? É isso? Se tenéis uma fé do tamanho do grano de mostaça, é isto? Estou perguntando, irmãos, é isto? Sim ou não? Não, não é isso que está escrito. Se tiveres fé, como o grano de mostaça. Porque o grano de mostaça, por mais pequenito que seja, tu lo machaca, tu mete fogo, tu lo ahoga, está firme e forte. Pero quando tu sembra e ele muere, é uma das maiores das hortaliças. Las aves hacen nido bajo él. Então, se nós temos fé, como o grano de mostaça, porque a fé pequena, o Senhor repreende em todo tempo. Temos que ter fé, e uma fé grande. Creer em Cristo, isso é ter fé. Que é fé?
certeza de coisas que se hecho convicção daquilo que não. Então se eu tenho fé que vou ter uma casa grande. Não, você já visto a casa grande em mano de outro. He dicho isso passada semana. Sim ou não? Agora já visto Cristo? Então se eu tenho fé que Ele manifesta em mim, aunque não viu. Amém. Isso é fé. Eu tenho fé que vou ter um cochaço. Não, isso não é fé, isso é codícia. Porque está codiciando algo que ha visto em manos de outra. Eu vou ter 1 milhão. Vá plantar, vai nascer uma espiga desse tamanho. Espiga não, como chama? Não, é outro nome que disse. Me olvidei o nome. Vai ter desse tamanho assim. 1 milhão. Não é, mãe? Mazorca desse tamanho assim. Hermanos, fé é para aquele que crê que um Deus se hizo homem e morreu e ao terceiro dia ressuscitou para que nós tenhamos a vida e passamos a viver nesse reino desse rei, que é isso que estamos vivendo. Isto, Teófilo, presta atenção, é isso que estou te ensinando aqui. É isso que estou levando você a ter entendimento desse rei e desse reino. Eu te quero, aunque esteja malo. Então, Ederson, pode vir aqui qualquer que vá me aceitar como eu sou? Não. Aqui nadie se aceita como é. Todos estamos aqui para ser cambiados. Se você aceita você como eres, se você crê que nós outros te vamos aceitar como eres tu, vamos a viver em uma religião na qual nós outros não hacemos parte. Aqueles que estão aqui estão querendo ser cambiados. Por isso que aqui tem um monte de levis. Um monte de cobradores de impostos. É para isso que estamos aqui. Para ser transformados. Entendeu, Teófilo? Compreendeu? De rei e de seu reino e como temos que viver? Como temos que manifestar nossa fé? É para isso que estamos aqui. Amém? Que podamos, em nome de Jesus, irmãos, ter entendimento de quem é esse rei e o que é esse reino e para que estamos aqui, servindo uns aos outros. Que podamos ter revelação de isto. Amém? Padre, em nome de Jesus, que esta palavra venha a falar a nosso coração e venhamos a ter entendimento, Padre, de que só o Senhor é aquele que pode cambiar quem nós outros somos. Que através de seu sangue ali na cruz do Calvário, nós outros somos lavados, transformados, purificados, refeitos. Porque nós outros não queremos ser restaurados. Eu não quero a vieja natureza. Eu quero ser transformado. Eu quero ser como eres tu. Eu quero ser Cristo manifestado através de minha vida. E é o que creio para cada um dos meus irmãos, Senhor. Aqueles que estão escutando através da internet, aqueles que nos vão a escutar, que nós outros venhamos a ter esse entendimento, Senhor. Que o Cristo manifestado vai depender
daquilo que nós outros creemos, vai depender de nossa fé. Porque fé habla daquilo que estamos escutando, daquilo que estamos vendo, daquilo que estamos lendo e principalmente daquilo que estamos falando. Em nome de Jesus, vengamos a viver as realidades do Senhor, como comunidade, nesse Rei que ha amado um leproso, ha amado um paralítico e ha amado um cobrador de imposto. É nesse tipo de reino, Senhor. É nesse tipo de reino que nós outros queremos viver. Um reino que flui vida, que flui amor, que flui transformação. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Padre, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada de nós e esta comunidade dice: Amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Um forte abraço a todos.